A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Nós estamos aqui novamente para a última escola bíblica dominical do ano. Você que acompanhou o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, passou por várias lições, algumas inclusive trouxeram algum tema que compreende o contexto da nossa vida em Cristo. E até mesmo, por que não dizer, em alguma situação que você tenha passado, coincidiu o assunto tratado na revista. Eu quero agradecer aqui a atenção de alguns amados irmãos. O irmão Gilson, de Mirassol, São Paulo, que se inscreveu no canal, sempre nos alegra com seus comentários. O pastor Ricardo Cavalli, e a sua equipe do projeto Semeando, que tem nos dado uma total atenção, com a Escola Bíblica Dominical. Agradecer à irmã Flávia, que também se inscreveu no canal da Escola Bíblica Dominical, ao irmão Bal Santos, que é meu cunhado, que tem dado uma atenção e tem compartilhado os assuntos da Escola Bíblica Dominical, ao irmão Claudinei Ternovoy, que também tem compartilhado de conhecimento no nosso canal, também é um grande admirador da Escola Bíblica Dominical, E alguns outros amados, eu peço perdão se algum nome eu esqueci. O irmão Germano, que também compartilha dos nossos sentimentos com a Escola Bíblica Dominical. Em especial a Deus, a minha esposa, que eu vou colocar a imagem aqui no nosso vídeo. Que, para amados, para você que não é professor, mas é aluno da Escola Bíblica Dominical, graças a Deus, para sermos professores nós temos que dispor de tempo. E para dispor desse tempo, a gente tem que abdicar de algum trabalho doméstico. Porque esse trabalho que eu faço é depois do meu trabalho profissional. Então você tem que deixar de fazer alguma coisa. E quem é que faz esse trabalho que eu deixo de fazer? É a minha esposa. Ela é quem carrega a cruz enquanto eu estou aqui lecionando a Bíblia para você, para nós. Agradecer ao meu filho, que tem me ajudado, tem me orientado. É ele quem às vezes me orienta, olha pai, você tem que saudar isso, aquilo, outro, tá? Eu fico muito feliz de você existir na minha vida, meu filho, é o Gustavo Irendo. Eu também vou colocar ele aqui no vídeo para vocês verem a maravilha que é. Deus o abençoou com o dom de louvar a Deus, de louvar a Ele, de entoar hinos de louvor a Ele, tá? E amados, o contexto que me traz aqui é a nossa Escola Bíblica Dominical, é o texto que nós temos da revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. O tema da lição do dia 27 de dezembro, a lição número 3, última lição do ano, é Vivendo a Vida com Deus e o Seu Propósito, que não é diferente das demais lições que nós temos. Ela traz um resumo. O pastor Isaquiel Mendes de Freitas, ele fez questão de trazer dentro dela alguns conceitos nós vimos nas lições anteriores, e encerrando, nos dando um norte, um caminho para ter direção dos propósitos de Deus para a nossa vida. O texto áureo da nossa lição: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Verdade aplicada da nossa lição: descobrir e buscar e viver o propósito divino para o qual foi criado, e buscar o reino de Deus para a minha vida. Primeiro objetivo da nossa lição: refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida. Segundo objetivo: apresentar as vantagens de uma vida com propósito. Terceiro objetivo: mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. Muito bem, os textos de referência para você que estuda a Escola Bíblica Dominical e acompanha com a Bíblia Sagrada, se encontra em 1 Pedro capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Muito bem, introdução da nossa lição. Viver uma vida com Deus e o seu propósito é um tema desta aula. Assim será indagado o que tem dirigido a sua vida, e também serão destacadas as bênçãos decorrentes de se conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Amados, em algum trecho dessa lição de número 13, nós vamos encontrar alguma redundância. Por isso essa lição ela não ocupa tanto tempo quanto as outras demais. Será uma lição rápida, eu creio que rápida, mas porém de um contexto muito importante para o nosso caminhar cristão.
Dentro da introdução, o autor da nossa lição ele diz: olha, uma vida com Deus e o seu propósito. O fato de saber que o Senhor se faz presente na nossa vida não determina o nosso futuro. Observe que, mas sim, estar amparado pelos propósitos de Deus vai consolidar uma vida próspera no seu caminho. Então não é suficiente saber, ou seja, conhecer os propósitos dele, não é o suficiente, mas sim estar, amparado pelos propósitos, vivendo uma vida prática, nós conseguiremos consolidar uma vida próspera nos propósitos de Deus. Ele diz, olha, bênçãos decorrentes de conhecer. Observe que para que essas bênçãos decorram na vida, além de conhecer, nós temos que permitir que o Senhor tenha total controle dos nossos caminhos. Ou seja, o adversário ele não pede licença, ele chega e vai destruindo as vidas. O Senhor, ele tem o intuito de nos amparar, então ele precisa que nós lhe concedemos uma permissão para que ele controle os nossos caminhos. E assim nós estaremos vivendo os propósitos divinos. Primeiro ponto da nossa lição. O que dirige a sua vida? É uma pergunta. Encontramos nos dicionários a definição da palavra dirigir, que significa guiar, controlar e direcionar. Frequentemente, nossas direções da vida são pautadas por decisões que tomamos, as mais simples às mais complexas. Neste exato momento, você pode estar diante de um problema ou diante de uma escolha que precisa tomar. Existe o fator influência e também as pressões que possam vir para levar você a dar passos necessários na direção que for necessária. A indecisão ou dúvida não nos permite sair do lugar. Muito bem. Sabe a colocação do pastor, Zaqueu, a respeito do que ele traz aqui para nós com o primeiro ponto, com uma pergunta. O que dirige a sua vida? Nós acabamos de sair de uma lição a respeito do excesso de rotina e que a rotina pode dirigir a vida de algumas pessoas, mesmo elas percebendo ou não percebendo. E agora ele vem trazendo dentro deste conceito da lição, dentro do primeiro ponto, fator que influencia, o que é que dirige a nossa vida, que a nossa decisão pode ir de uma questão, de uma situação mais simples, desde as mais simples às mais complexas e com razão. E depois ele encerra o texto dizendo, olha, indecisão ou dúvida são dois itens que atrapalham muito a vida das pessoas, indecisão ou dúvida. Não decidirem uma situação na vida ou outra situação, não ter o destino a tomar ou se ausentar de tomar uma decisão diante de uma situação, uma questão que surge na nossa vida, é pior do que tomar uma decisão errada. E nós vimos isso numa lição do terceiro trimestre. Você se ausentar de decidir é pior do que você tomar uma decisão errada. Por quê? Porque quando você toma uma decisão errada, a consequência do erro, da decisão que você tomou, te serve como ensino para futuramente você saber tomar uma iniciativa, uma atitude em qualquer questão que surja. Então quando você deixa de decidir, quando você entra na escala da dúvida e não toma uma decisão, se ausenta de decidir devido a uma dúvida ou uma insegurança que surge, você deixa de aprender. Logo, quando uma situação semelhante, ou mesmo se repetir a mesma situação em que você se encontra e ausentou-se de tomar uma decisão, você não vai saber o que fazer devido ao fato de não ter aprendido na situação em que se era para decidir sobre algo ou sobre uma questão qualquer ou qualquer outra. Com a decisão errada, nós aprendemos os resultados. Com a indecisão, nós nunca iremos aprender nada e simplesmente, provavelmente, iremos errar no próximo passo. Quando nós inserimos o Senhor, agora entra a questão do Senhor. Quando nós inserimos o Senhor em nossas decisões, contamos também com Ele quando erramos, para nos amparar, para nos direcionar, para nos dar graça para sair diante de uma circunstância em que nos envolvemos devido ao erro de alguma decisão que tomamos. No caso, quando nós estamos com Ele, quando Ele nos acompanha na nossa decisão, quando nós inserimos Ele na nossa decisão. E quando nós acertamos, porque eu só falei do erro até agora, Então quando você toma uma decisão na direção do Senhor e acerta, o que acontece? O que acontece é que o Senhor estará guardando
a glorificação do nome dele pela sua boca. Você como instrumento de glorificar ao Senhor. É isso que ele aguarda de você quando você acerta uma decisão na direção dele. Tá? 1 e 1 da nossa lição. Muitos são dirigidos pela culpa. Um conhecimento do nosso passado nos levará a entender muito do nosso procedimento no presente. A maneira como os nossos pais nos criaram, o ambiente em que vivemos, influi fortemente nas nossas decisões e atitudes na vida adulta. O comportamento e atitudes de uma pessoa que viveu no meio competitivo, com vários irmãos ou irmãs, para dividir tudo, será bem diferente daquele que foi o único filho e que não teve muita competição em casa. Esses fatores se apresentam às vezes diante de erros e decisões, se culpam os pais pelos seus fracassos. Muito bem? É entender muito do nosso procedimento no presente. Observe que os propósitos de Deus não é restringido pelo seu passado. Por isso, não viva do passado. As pessoas que vivem do passado, naquele tempo eu fazia, eu acontecia, e agora? Não faz por quê? Né? Então existem várias coisas que concorrem para que a pessoa viva do passado, ou porque ela tem uma expectativa naquilo que fez ou naquilo que aconteceu e quer que se repita no futuro, e isso sabe Deus se vai acontecer, né? E pode ocorrer de não acontecer, pode, talvez muito casualmente ocorra, né, como ocorreu no passado, mas talvez não ocorra mais, devido a vários fatores, idade, situação, questão que acontecia e não acontece mais, devido a várias ocorrências da vida não serem mais como antes. Então a possibilidade de ocorrer é muito difícil, e essa pessoa fica desejando, né, de que for vivendo daquele passado que já não existe mais. E isso pode causar muitas doenças psicossomáticas, né? O autor ele cita, né, algumas situações e que nós podemos trazer para dentro da Bíblia Sagrada. O chamado de Moisés, ele não ficou vivendo um passado tenebroso por causa da morte de um egípcio ou daquilo outro. Ele seguiu o caminho adiante. Também temos Gideão, que foi um herói corajoso, que Deus falou com ele, que tentou suplantar o passado diante de Deus, mas que também não ficou amparado por esse passado. Ele seguiu com o caminho que Deus, com o propósito que Deus tinha para ele seguir adiante. Então veja, nós podemos fazer coisas maravilhosas por toda a nossa vida. Depende de nós vivermos o propósito que Deus tem para nós. Deus ele é especialista a dar às pessoas um novo começo. Aquilo que você acha que é o final da história, que é o final da batalha, pode ser o começo de uma vitória. Observe o salmista no Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso Deus faz para aqueles que querem ter uma opção melhor de um futuro adiante. Deus faz para aqueles que querem deixar de viver uma vida no pecado e querem viver uma vida presente e projetar um futuro com Deus em suas vidas, que aceitam Jesus em suas vidas, que se converte do passado que tinha para um futuro próspero, para um futuro de expectativas melhores. Então o Senhor tem isso guardado para as pessoas. Já que Ele faz e cumpre este papel, por que nós ficaremos vivendo do nosso passado? Vivamos no futuro, seguimos adiante. Isso é para as pessoas que se convertem. Para aquele que nasce no berço cristão, meu irmão, não há motivo para viver de um passado. Porque Deus operava naquela época, não opera hoje. Deus ainda opera, Deus é o mesmo. Nós é quem mudamos. As pessoas deixaram de buscar e deixaram de orar. E se não tem ocorrido, é porque elas esperam que alguém faça o que elas podem fazer. É muito fácil a gente dizer, olha lá, acontecia tal coisa e hoje não ocorre mais. Então por que você não cumpre o papel de cristão, ora, busca e faça com que o milagre ocorra? Isso depende de nós, né? Às vezes nós esperamos muito da igreja, mas se cada um de nós cumprir o nosso papel como verdadeiro cristão, provavelmente os milagres vão ocorrer. Eu sou fruto de milagre. Eu estava aleijado, eu nunca contei o meu testemunho devido à escola bíblica dominical e ocupa um pouco de tempo, mas eu sou fruto de milagre. Eu me converti numa festa de círculo de oração. Eu estava aleijado desse braço direito meu, e Deus me curou.
Então ocorre milagres. Isso foi em 2003. Um dia desses, uma outra ocasião, eu conto um testemunho aqui para você. Mas Deus ainda faz milagre. Depende de nós, somente de nós. 1 e 2 da nossa lição. Muitos são os dirigidos pelo medo. Por isso é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado de maneira negativa a nossa maneira de proceder no presente. Temos que entender que não somos prisioneiros do nosso passado. O medo do futuro, baseado nas experiências negativas, não pode deixar a pessoa refém. É verdade que o nosso passado tem uma tremenda influência sobre nós, pois afeta a maneira que vivemos no mundo, afeta a maneira com que nos relacionamos uns com os outros, afeta a maneira com que nos relacionamos com Deus. Livre-se do medo, exercite a fé. Muito bem? Aqui ocorre aquela situação que eu mencionei logo antes. Nós temos aqui uma redundância. Já foi falado sobre medo em outras lições anteriores. O medo, ele não é algo ruim, mas o excesso de medo, sim, este é prejudicial ao ser humano. Por quê? Porque ele bloqueia as pessoas, ele impede que as pessoas, até mesmo de tomar algumas decisões simples, que quer que sejam. O medo, ele faz com que a pessoa deixe de exercitar a fé e também o livre-arbítrio que Deus concedeu. Sim, porque a pessoa com medo, ela espera que outro tome a decisão por ela, ela consulta outro para tomar a decisão por ela, então prejudica sim. Observe que com a ajuda do Espírito Santo nós somos capazes de lidar com o medo, de maneira que não prejudique a nós, né? Não se pode ser dirigido pelo medo para sempre. Creia, o Senhor está perto de você. E o Espírito Santo é o Consolador. Então, tome uma atitude, exercite a sua fé, coloque-se na presença de Deus, abandone este medo e siga adiante como um guerreiro de Deus. 1 e 3 da nossa lição. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo fala acerca de esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer não significa apagar da memória. Se olharmos o contexto, veremos que Paulo tinha acabado de falar do seu passado. Esquecer então é olhar para o passado de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Existem pessoas que permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais, que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Muito bem? Necessidade de aprovação. O que é? É um sentimento que faz com que a pessoa busque impertinentemente uma concordância ou até mesmo elogio de outrem. Geralmente, uma pessoa que acreditamos sempre estar certo. Uma pessoa que a outra pessoa acredita que sempre está certo. Então ela quer impertinentemente uma aprovação desta pessoa. Ela não se cansa de passar as situações que estão ocorrendo na sua vida, consultando uma outra pessoa que ela acredita que está sempre certa e que faz as coisas de maneira certa. Então ela precisa que esta pessoa lhe conceda um sinal de aprovação da conduta que ela teve, tá? Essa é a necessidade. É um comportamento dirigido a longos anos e capaz de deteriorar a sua relação consigo mesmo, ou seja, com a sua estima. Isto leva a uma doença psicossomática chamada baixo autoestima, tá? Ou ao excesso de autoestima. Qualquer uma das duas formas que se apresentem são enfermidades psicossomáticas da alma da pessoa prejudicadas devido, a comportamento como este, necessidade de aprovação. E qual é o caminho que nós devemos tomar? Isso a lição não trouxe, mas eu vou trazer para você. Superar essa necessidade é um caminho que precisa ser percorrido com muita perseverança e determinação, porque não é um caminho fácil. Se fosse um caminho fácil, não haveria necessidade de perseverar e de determinação. Então é preciso que você tenha perseverança e que você seja determinado a abandonar este comportamento. Algumas
regras básicas você pode encontrar na internet de como fazer isso. Procure, antes de você entrar em contato com essa pessoa ao qual você tira a unidade de medida para medir o seu comportamento, se aprova ou não aprova, pergunte-se a si mesmo, né? Procure ouvir o Espírito que reside em você, né? O que eu acho daquilo ou de outro, né? O que eu acho, como eu faria isso ou aquilo, né? Quais são as opções que eu tenho para executar tal atividade, ou o que eu posso fazer para tomar a decisão mais cabível em uma situação, em uma questão, sem consultar um próximo. Isso é para a pessoa que tem problema com a aprovação, amados, não é para nível geral, tá? Então, resista a essa vontade de procurar alguém que aprove o seu comportamento ou que lhe direcione da direção que você sabe qual seguir, mas não quer seguir porque precisa que alguém aprove isso para você, né? Faça esse exercício, exercite a sua fé junto, peça a direção de Deus e abandone este comportamento que vai ser algo, um alívio da eternidade para você. Estamos encerrando o primeiro ponto. Eu ensinei que, infelizmente, muitos são dirigidos pela culpa, pelo medo e pela necessidade de aprovação. Segundo ponto da nossa lição: vantagens de uma vida com propósito. É lógico que a gente vai falar de uma coisa que provavelmente você já sabe que tem muita vantagem de estar na direção de Deus, ter propósito de Deus na sua vida. Então, por que o autor ele escreveu essa lição? Porque ainda existem pessoas que precisam ouvir orientações para que elas consigam se direcionar e ter uma atitude e viver dentro dos propósitos de Deus. Então, por isso nós estamos vendo este segundo ponto da nossa lição: as vantagens de uma vida com propósitos. Amados, quando você me vê olhando do lado assim, é porque eu estou lendo a lição, tá? Então vamos lá. Texto: tudo na vida requer planejamento, e conhecer o propósito de Deus para a sua vida deve estar incluído nesse plano. Afinal, Deus nos planejou. Não viemos a este mundo sem um propósito já estabelecido pelo Senhor. Fomos criados para vivermos uma vida abundante. Muito bem, as vantagens só terá efeito, as vantagens dos propósitos de Deus só terá efeito pela prática da palavra de Deus. Sem esses dois itens, conhecer e praticar, estamos abandonados à própria sorte. Aquilo que ocorrer vai depender da sorte de quem tem. Não adianta ter conhecimento sem prática, é necessário ter a prática aliada ao conhecimento. Tá? Aí as coisas vão acontecer e você vai dar glória a Deus. 2 em 1 da nossa lição: sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Sem a presença de Deus, a vida fica sem propósito principal. E sem esse principal, a vida carece de um significado consistente. Na palavra de Deus, diversas pessoas expressam a sua falta de esperança. Isaías queixou-se: debalde tenho trabalhado, inútil e vã gastei as minhas forças. Isaías 49, versículo 4. Jó disse: lembra-te de que a minha vida é como o vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó capítulo 7, versículo 7. A pior mazela na vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentidos, sem planos e metas estabelecidas. Amados, observe que 2 grandes homens de Deus relacionaram o sentido das suas vidas. Nós sabemos que existem outros homens de Deus que também relacionaram o sentido da vida em referência ao propósito de Deus, e nós compreendemos que diante do texto que o autor nos traz, sem o propósito principal, que é um trecho que ele nos diz aqui, ele nos leva a compreender que os propósitos de Deus é nos abençoar, e é preciso de que um dos nossos propósitos seja uma bênção na vida do nosso próximo. Então Deus não nos abençoa à toa, Ele nos abençoa porque dentro da bênção para nós tem um propósito inserido. E um deles, não seja um único propósito, mas um deles é abençoar o nosso próximo. Se Deus abençoa o pai de família, é referente à família a qual ele é o progenitor, né? Então tem um propósito inserido naquilo que Deus faz na nossa vida. Execute aquilo que Deus projetou para você. 2 e 2 da nossa lição: conhecer o seu propósito simplifica a vida.
Em 1 Samuel, capítulo 3, encontramos o menino Samuel ministrando perante o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Samuel veio à existência como um milagre. Sua mãe Ana era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração no momento em que ela fez o voto de entregar o filho a ele. Veja o propósito. Ana queria um filho, e Deus um profeta. E mesmo Samuel já no tempo ainda novo, levou o tempo para o Senhor se revelar a ele e dizer qual era o seu plano estabelecido para a sua vida. Samuel, ao ouvir a voz de Deus e receber as diretrizes do propósito, tudo ficou mais claro e nítido para ele. Samuel crescia, amadurecia, o Senhor estava com ele e foi confirmado como profeta para a nação de Israel, sacerdote do Senhor e juiz do povo. Permita que o Senhor revele o seu propósito para a sua vida. Muito bem, veja que tanto Eli como Samuel tinham um propósito na vida. A diferença entre os dois é que um abandonou o propósito de Deus, olhando para as suas próprias expectativas. O outro continuou firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, com o propósito de Deus e como primeira linha na sua vida. Então o que nós aprendemos através desse texto que o pastor separou para nós? Não prive o Senhor da sua vida. Quando você se refere às palavras, na minha vida, eu faço o que eu quero, ou até mesmo, a minha vida não tem nada a ver com isto, né? A vida é minha e você não tem nada a ver com isso, ou que o Senhor não tem nada a ver com isso, a pessoa está privando o Senhor. Então, não se canse de dizer ao Senhor, a minha vida é dele, e que ele esteja na sua vida, e que a sua vida é dele para ele fazer como ele bem entender. Não se canse de prestar ao Senhor a sua vida, não se canse de dobrar os joelhos e dizer, olha Senhor, o meu amanhã lhe pertence. Não se canse de dobrar os seus joelhos e dizer, olha Senhor, a minha vida tem tudo a ver contigo. Os teus propósitos na minha vida são a melhor bênção que eu posso receber. Então, não prive o Senhor da sua vida, mas convide Ele a participar dela constantemente. 2 e 3 da nossa lição. Conhecer o seu propósito e direcionar a sua vida. Isso leva você a focar no que é importante. Com isso, há eficiência em suas energias, seus esforços são compensados. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância, mas você saberá peneirar isto e não terá prejuízo com o tempo investido ou perdido com conversas sem objetividade. As pessoas que não criam raízes não param em empregos, não avançam em nada, não param em igreja, não chegam a lugar algum. É necessário ter um foco, um senso de direção. Sem um propósito definido, você continuará a alterar os seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Muito bem? Focar no que é importante. Não há nada na vida tão potente como uma vida com propósito. Quando você tem um propósito de Deus na sua vida, você tem um planejamento, você executa as coisas muito mais eficientemente, como o autor nos diz, Por isso o adversário ele quer tirar o seu foco, ele projeta qualquer coisa, custe o que custar. O motivo pode ser justamente aquilo que te atrai, para retirar o seu foco de uma vida com Cristo, de uma vida com Deus. Então ele sabe que um homem ou uma mulher na direção de Deus pode executar extraordinariamente muitas atividades, pode executar muitos planejamentos para a sua própria vida, pode ser próspero. O objetivo dele é tirar o seu foco do Senhor e que você não conheça os propósitos que Deus tem para a sua vida. Tá? Encerrando o segundo ponto da nossa lição, eu ensinei que sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Por isso, conhecer o seu propósito simplifica e direciona a vida. Ponto 3 da nossa lição: conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus sempre terá prazer em guiar e conduzir todos que queiram viver os seus planos.
há uma grande recompensa preparada para aquele que persevera nisto. Muito bem? O relacionado salmo citado, o salmista ele tira das suas experiências próprias que a recompensa para quem dá lugar aos propósitos de Deus é muito grande, que vem, sempre a ver com a nossa necessidade. Logo nós somos, através dessa bênção, nós somos estimulados e motivados a buscar ao Senhor cada dia no nosso caminho, em sua palavra, em sua glória, em sua majestade, em sua presença. Que maravilhoso é sentir a presença do Senhor constantemente no nosso caminho. Então o salmista, ele persevera e dá ênfase em dizer que o caminho dele estava cercado pelo Senhor, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então ele estava completamente guiado pelos propósitos de Deus. 3 em 1 da nossa lição: conhecer o seu propósito lhe preparará para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise importa não é o que os outros dizem sobre a vida, sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que isto que importa, é o resto. O que as pessoas não percebem é que isto é o que importa e o resto é secundário. Muito bem? Observe que o irmão ele faz, nosso autor da nossa lição, o pastor Ezequiel, ele faz 2 menções dentro de uma análise. É o que as pessoas vão dizer. Ele começa dizendo o texto: um legado deixado sobre a terra. Eles querem ser lembradas quando partirem, e realmente são lembradas. Nós partimos, mas as nossas obras continuam. Aí ele diz assim: olha, entretanto, o que em última análise importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Então observe bem. Mas o que Deus diz: como cristãos verdadeiros, devemos ter sim uma certa, não é toda, não é um excesso, mas uma certa preocupação com o que as pessoas pensam de nós. Veja, dentro da Bíblia Sagrada, 2 Reis capítulo 4, versículo 9, observe que Eliseu ele passava diante de uma residência ao qual residia uma sunamita, e observe as palavras da sunamita na passagem de 2 Reis capítulo 4, versículo 9. Ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E isso tem um nome, chama-se reputação. E mesmo após a morte, essa reputação segue as pessoas. Então, o que as pessoas andam dizendo de você quando você passa? Olha, quem passa é um santo homem de Deus? Olha, quem passa ali é uma santa mulher de Deus? Ou ele diz: olha, quem passa ali Isso dá-se um nome, chama-se reputação. Então, não é que nós não devamos nos importar, não é que não seja importante. O que as pessoas dizem de nós representa a mudança que o Evangelho causou em você, causou em mim e causa naqueles que se convertem ao Senhor. O que é que traz uma má reputação ao Evangelho nos dias atuais, que a mídia às vezes usa para atacar a igreja? São comportamentos errôneos de pessoas que não pensam no que vão dizer delas, que não pensam que os olhos do Senhor estão sobre elas. Então é importante sim o que as pessoas pensam de você, muito mais importante é o que Deus vai dizer, mas o que Deus diz sobre você. Porém, saber que somos assistidos pelo Senhor deve ser algo de suprema importância na nossa vida. Observe o texto de Malaquias capítulo 6, versículo 16. Tem outros versículos adiantes que vão mostrar para nós que é muito mais profundo que o Senhor nos observa. Então olha, Malaquias 6 e 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e a ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Este memorial também faz referência àquele que teme ou que deixa de temer. Fieltão, está gravado lá, está marcado lá, seu comportamento está escrito lá. E é isso aí que importa, tá? Quer seja bom, quer seja mal. 3 e 2 da nossa lição.
Esta vida não é tudo o que há. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17, nos mostra a incerteza dos planos humanos. O homem tem a tendência de pensar apenas no plano terrenal e se fadiga com muito nisto, como se a vida fosse apenas aqui. Quando na verdade a vida é um ensaio geral antes da eternidade que está por vir. Você passará muito mais tempo do outro lado eterno do que aqui. A terra é um lugar de preparação. A pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. O treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos ou um pouco mais sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Isso ocorre porque Deus projetou você para viver eternamente. Muito bem, para sempre na eternidade. Fomos feitos para sermos eternos. Logo é preciso compreender que o lugar onde estaremos deve ser junto ao Senhor e não aceitar outra opção. Simplesmente não querer outra opção e pronto. Isso é independente do seu comportamento. Conforme o seu comportamento, ou você vai para um canto ou para outro. Para o céu, todos querem ir. Para o inferno, as pessoas vão sem querer mesmo. Ela não quer ir para lá, mas vai. Agora, para o céu, é necessário fazer esforço. E eu tenho uma coisa para te dizer. O céu é a sua cara. O céu foi feito para você. Então, escolha a primeira opção. Um dia, o nosso coração, segundo o pastor Abner de Ferreira, segundo o pastor Isaqueu, Abner de Ferreira está comentando a próxima revista. Segundo o pastor Isaqueu, segundo o pastor Abner de Ferreira, que é um comentário dele na revista, um dia o nosso coração irá parar de bater. Mas a nossa vida aqui na Terra, ela encerra, mas não tem fim para nós na eternidade. A vida aqui oferece muitas opções para nós, mas na eternidade nós só temos duas opções. Ou escolha a primeira. 3 e 3 da nossa lição. Há mais na vida do que agora. As palavras de Deus nos dá a compreensão plena de que há mais na vida do que apenas aqui. Aqui ou agora, perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade. Você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Passará a avaliar de uma outra forma tudo que lhe apresentar e subitamente muitas adversidades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quando mais próximo você viver de Deus, mais perceberá novos significados nestas coisas desta vida. Encerrando o terceiro ponto da nossa lição, eu ensinei que conhecer o seu propósito estimula a sua vida e lhe preparará para a eternidade, pois esta vida não é tudo que há. Conclusão da nossa lição. Os atos desta vida definem o destino na próxima. Deveríamos compreender de que dependemos do Espírito Santo e da Palavra de Deus em cada instante que gastamos neste corpo terreno. Pois para chegarmos no céu, é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nesta terra. Graças a Deus, terminamos mais uma lição. O Senhor nos deu esta graça, esta honra. Se você está me assistindo, é porque a sua caminhada não encerrou ainda, né? Graças a Deus por isso. Eu lhe desejo toda a felicidade, boas festas para você. A lição trata-se do dia 27, mas provavelmente eu estarei editando ela agora no dia 25. Você estará comemorando as suas festas. Deus te abençoe, abençoe a sua família e que nós estejamos juntos para estudar o nosso próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical em 2021, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado por sua atenção. Divulgue a Escola Bíblica Dominical, divulgue este canal do vídeo da Escola Bíblica Dominical do presbítero Gustavo. Se você não está satisfeito com o meu canal, divulgue outros canais, mas não deixe de falar a palavra de Deus, que é essencial para a vida e é uma marca na vida do cristão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e lhe conceda uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?